o texto termina mostrando o destino ruim dos pastores de Israel. O que iria acontecer com aqueles pastores? Bem, o texto diz, nos versículos 7 a 10, o que iria acontecer com eles. O texto diz: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio. Como? Como ele faria isso? Eu porei termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Como? Como Deus faria isso? O que Deus faria com aqueles homens? O texto aqui não diz o que ele faria, mas nós olhamos para a história e caminhamos para o segundo livro dos Reis novamente. E quando nós chegamos no segundo livro dos Reis novamente, nós vemos o que Deus fez com aqueles pastores. Vejam, no segundo livro dos Reis, nós aprendemos no capítulo 25 o que Deus fez com os pastores de Israel. Vejam, como ele pôs fim ao ministério maldoso daqueles homens. Vejam o que diz o texto. Capítulo 25 do segundo livro dos Reis. Vejam o que diz no comecinho. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém. Isso aconteceu 11 anos depois que Ezequiel foi levado cativo. 6 anos depois que Ezequiel foi chamado para o ministério profético. Isso aconteceu no ano 586. Ezequiel havia profetizado que Deus era contra os pastores de Israel. Os pastores eram profetas, eram príncipes e sacerdotes. Vejam o que acontece com eles. O texto diz, no versículo 5, o texto diz que Nabucodonosor se aproximou e cercou a cidade e invadiu a cidade. E vejam o que ele fez com um dos pastores. Um dos pastores era o rei Zedequias. Diz o versículo 5. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Você não vai mais pastorear. Você vai ser um escravo, exilado e cego em Babilônia. E o texto prossegue, e o texto vai contando o que eles fizeram. O texto diz no versículo 18, o texto no versículo 18 fala sobre outros pastores. O texto diz, levou também o chefe da guarda, Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. São outros pastores. E ele prossegue, nós chegamos no versículo 20. E vejam, tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Deus os matou. E assim ele pôs fim ao pastorado perverso daqueles homens. O que Deus fará com os falsos pastores de hoje? Os falsos pastores zombam de Deus.
Eles pensam que Deus não faz mais isso. Mas a palavra de Deus no Novo Testamento diz que os pastores das igrejas que agem dessa forma, destruindo o rebanho, Deus vai destruí-los. Deus vai destruir todos esses homens de hoje, que exploram o rebanho de Deus, que apacentam a si mesmos e destroem as vidas dos homens, explorando-as.